No ar, Cidade Alerta, com João Leite Neto. Estamos iniciando a semana às 17h30. Muito boa tarde. É o Cidade Alerta desta segunda-feira que está começando. Você vai ver no programa de hoje, chuvas transformam a cidade e a grande São Paulo num verdadeiro caos. Vários bairros ficaram inundados e o município de Franco da Rocha ficou totalmente ilhado. Bombeiro morre tentando salvar vítima de soterramento. No enterro, muita emoção e o último adeus de seus companheiros de farda. No Rio de Janeiro, coronel reformado é atingido por uma bala perdida enquanto dormia. Você vê tudo isso e muito mais hoje aqui no Cidade Alerta. Não perca, nós temos inúmeras reportagens do seu interesse. E atenção, vamos movimentar as nossas equipes. Primeira movimentação do dia, segunda-feira negra para São Paulo. Muita chuva, bairros inteiros alagados. Silvana Silva, o espaço aberto para você. Nesta segunda-feira, quando o dia amanheceu, o céu aqui em São Paulo estava desse jeito, escuro, e a chuva ainda castigava a cidade. Aqui na Zona Norte de São Paulo, na Avenida Inajá de Souza, olha só o pessoal da Prefeitura fazendo limpeza aqui, tentando tirar um pouco da lama que a chuva acumulou, limpando inclusive, olha só, bueiros, para evitar que a situação aqui se complique ainda mais. Não tem alternativa para seguir? Não tem uma alternativa para seguir? O fechamento aí atrapalhou a viagem? Atrapalhou, porque a gente não conhece quase nada por aqui, ó, do interior. Vamos mostrar por que esses caminhoneiros acabaram parados aqui. Por causa do buraco que está ali na frente. Veja só, caminhões pesados. O rapaz ali abriu a passagem. Ó, precisa ver se há segurança de fato para esses caminhões pesados pararem. Já autorizaram passar? Não, mas vai passar assim mesmo? Veja só o ônibus do lado de lá, olha só. Tentou cortar caminho e acabou atolado. Olha só, lá vem o caminhoneiro ali desviando dos obstáculos aí colocados pela própria população. Veja só, passou o primeiro, vão passar os outros, mas é aqui na frente que a gente percebe o buraco. É aqui nesse trecho que a pista se estreita e o caminhoneiro se arrisca a passar, já que ele não conhece um outro caminho. Olha só, o asfalto nesse trecho aqui desapareceu. E aqui o buraco aparece coberto de água. Quer dizer, a gente não sabe a profundidade aqui e se há risco desse asfalto ceder. A água baixou, mas alguns pontos ainda ficaram alagados. E olha só, tem gente aqui chegando com essas caixas a pé, porque pelo visto não dá para chegar de outro jeito. Esse trecho ainda está com o trânsito interrompido. E veja só essa rua em que estado ficou. Há famílias, inclusive, que olha só, ainda estão ilhadas. Do lado de lá, há uma chegada ali. Ver se a gente consegue conversar. Tem uma senhora limpando lá em cima, mas tem casa que, veja só, os moradores estão ali na porta, mas para vir aqui para a rua eles vão ter que enfrentar a água de barro. A calçada nesse ponto. O senhor mora aqui? Chegou a entrar na casa ou não? Não entrou, mas isso aqui. Não entrou, mas... Ah, não entrou porque tem isso aqui. Faltou um dedo aqui. Mais um pouco entrava. Ô, nós limpamos ontem aqui tudinho, pessoal, tudinho aqui, lavamos tudo limpinho. Quando deu férias, não demorou uma hora, chegou a outra enchente. Não adiantou a limpeza que os moradores... Não adiantou nada. 10 das 2 horas da manhã, a gente trabalha aqui, tudo isso aqui, limpando aí. Tá tudo entupido aí, a água não sai, a água fica aqui dentro. Fica parada a água aqui. Bom, nessa casa a água já desceu, mas olha só, tem gente ali. Vamos ver se a gente consegue chegar até aquela casa e ir com cuidado aqui, porque aqui, olha só, a calçada simplesmente desapareceu. Vamos devagarzinho aqui. Como é que tá? Dentro de casa tem água ou só aqui na rua? Quer dizer, com essa altura aí dá pra proteger. Agora demora pra descer água. Mas já tá entupido ali, ó. Onde tem aquelas madeiras ali, o que que tem ali? É um bueiro? Bueiro, já caiu gente ali dentro, tudo ali, ó. Tá aí, então a situação. Essa que não é considerada ainda a pior chuva que o pessoal aqui já enfrentou. Agora, se essa não é a pior, imagine quando a pior vier. E bastam alguns poucos minutos, não precisa ser tão grande assim, né, Silvana? Alguns poucos minutos de chuva em São Paulo já viram um caos. Muita gente sofrendo o desabrigo, são casas que
que são inundadas pelas águas, casas irregularmente construídas que vêm a desabar, desabamentos em número bastante elevado e, lamentavelmente, um bombeiro morreu tentando salvar várias pessoas que tinham sido vítimas de um soterramento. Isto aconteceu no bairro Jova Rural, na zona norte de São Paulo. Ele estava fazendo socorro quando aconteceu um novo deslizamento de terra. Donizete Carvalho, o espaço está aberto para você. Pois é, João Leite Neto. A chuva continua causando estragos e provocando tragédias em São Paulo. Desta vez foi um soterramento na zona norte da cidade. O local atingido é uma área de invasão conhecida como Jova Rural, próxima ao Jaçanã. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um chamado de urgência. Um barraco havia desmoronado e caído sobre casas aqui na região. A casa mais atingida era localizada no número 50 da rua São José da Bica. As primeiras informações passadas por vizinhos davam conta de várias vítimas, várias pessoas estariam soterradas debaixo da lama. Os bombeiros já tinham socorrido 5 dessas vítimas quando aconteceu um novo desmoronamento. 5 homens dos bombeiros que trabalhavam no local foram atingidos. Um deles, o cabo José Antônio Garcia, de 38 anos, foi carregado pela lama e ficou soterrado. O cabo trabalhava no 2º GI da Alameda Barão de Piracicaba. Quase 20 horas depois, viaturas do Corpo de Bombeiros continuam aqui no local. Há a informação de que pelo menos mais uma pessoa continua debaixo da lama e dos escombros das casas. Nesse momento aqui eles já estão retirando o corpo aí da segunda vítima desse soterramento. O primeiro foi o cabo, como nós já dissemos, e esse é o senhor Alicindo José de Souza. E alguns amigos dele, que inclusive estavam aí no local na hora do soterramento, acompanham também o trabalho ajudando os bombeiros. Esse senhor aí que está de camiseta aqui, essa camiseta branca aqui ao lado dos bombeiros, é amigo aí do senhor Alicindo, está acompanhando aí preocupado. E além dos curiosos todos que vieram para cá, existem muitos familiares também preocupados. Já vendo agora aí o corpo sendo retirado ali dos escombros depois de mais de 20 horas de trabalho aí. Um trabalho muito difícil do Corpo de Bombeiros, porque como a gente pode perceber, muita lama, muito barro, pedaços de madeira deslizaram aqui por esse morro. Até mesmo o pessoal do Bombeiros tem muita dificuldade para fazer esse trabalho. Nesse momento aí, olha, o corpo vem sendo retirado, transportado aí para os homens do Corpo de Bombeiros. Pela informação que a gente tem, é que seria a última vítima desse soterramento aqui na Jova Rural, um bairro bem da periferia da cidade, aqui na Zona Norte. A gente percebe que essas habitações são muito precárias aqui e o local realmente é uma área de risco. Uma chuva mais forte e provoca isso que aconteceu aqui. Mais uma tragédia aqui em São Paulo, que inclusive vitimou aí um homem do Corpo de Bombeiros que trabalhava aqui no local para tentar socorrer as vítimas. Com a retirada desse corpo aí do seu Alicindo, né? Termina o trabalho dos senhores aqui? Bom, não termina ainda não. Vai haver necessidade de fazer um escoramento, uma caixa que está ameaçando descer com tudo, né? E após isso aí nós encerramos o trabalho aqui. Coronel, a gente percebe que aqui realmente é uma área de muito risco, né? A gente vê aqui muitos barracos, até alguns imóveis construídos ali que realmente com uma chuva mais forte, uma movimentação aqui dessa terra, eles podem vir para baixo. Isso aí sem dúvida, né? Essa área aqui é uma área de risco. Qualquer chuvinha aqui agora é o suficiente para toda essa terra aqui continuar descendo, né? Então há necessidade de uma interdição e a prefeitura está providenciando isso aí. Esse foi um trabalho muito difícil para vocês, que inclusive contaram com uma vítima entre os soldados, né? O cabo que morreu nessa madrugada. Realmente esse foi um serviço muito triste para nós, porque nós perdemos um companheiro aqui nesse trabalho, né? Realmente era um trabalho difícil e perigoso aqui, esse que vocês fizeram nesse soterramento, coronel? Era um trabalho difícil e perigoso, mas que nós tínhamos 5 vítimas para serem retiradas do local e, infelizmente, tivemos até o sacrifício da vida de um companheiro nosso. Bem, você tem que saber também que nós vamos acompanhar e momentos de grande angústia, de muita emoção no enterro desse bombeiro dentro de mais alguns instantes aqui no Cidade Alerta. Nós estamos trazendo essa matéria. Mas eu gostaria, antes, vocês viram aquelas casas construídas naquele local perigoso?
Agora, fica aí uma pergunta. Para se construir uma casa dessa, você leva no mínimo 1 ano, porque eles constroem devagarzinho e tal. Será que nenhum fiscal da prefeitura percebeu que aquela casa estava sendo construída em local irregular? Será que nenhuma fiscalização percebeu? Precisa uma tragédia como essa para que a prefeitura venha interditar e a fiscalização venha a agir? Será que ninguém percebeu? Ninguém passou por ali antes? Não perca daqui a pouquinho o enterro do bombeiro. Levando-se em conta mais um detalhe. Nessa época do ano, principalmente, quer dizer, o ano todo eles se dedicam com muito afinco à profissão. Porém, nessa época do ano, a todo instante eles são acionados. Para ganhar cerca de R$600 por mês, eles dão a vida, como nós vamos mostrar daqui a pouco. Bem, mas o que você acha de começar a semana ganhando R$10.000? Eu disse R$10.000. Participe do nosso Teleopinião e engorde a sua poupança, né? Ou então pague as suas dívidas. Basta responder. Você acha que essa seleção de futebol que deu vexame na Copa de Ouro e bateu a cabeça para ganhar de 1-0 da Jamaica vai ser pentacampeã na Copa da França? Se você acredita que sim, diz que o 0900-102-102. Mas se você não confia na seleção, na equipe do Zagallo, diz que 0900-102-103. Hoje você concorre a esses R$10.000 que estão aqui. Olha que bonito, R$10.000. Mas com a mesma ligação, você pode ganhar um Tempra que nós vamos sortear na próxima quinta-feira. Quinta-feira é o dia do Tempra. E quarta-feira nós temos ainda um gol, é isso? Então nós temos o gol na quarta, esse gol na quarta. E na quinta-feira o Tempra. E R$10.000 hoje. Não perca essa chance. 0900-102-102 se você confia na seleção do Brasil. 0900-102-103 se você não confia nessa seleção. E atenção! Uma mulher morre e 2 pessoas ficam feridas no desabamento de uma casa na Vila Guapira, na zona norte de São Paulo. Mais enchentes por aí. Você fica com as primeiras imagens e eu volto em um instante. Aí a gente abriu um buraco bem fundo assim, aí que a gente descobriu a cabeça dela. É uma senhora de idade? Como é? Não, era nova. Eu sou de uns 25 a 30 anos. A elite do samba entra na passarela do programa Ana Maria Braga. Neguinho da Beija-Flor, Escola de Samba Mocidade Alegre de São Paulo. A Corte Real vem em peso. Rei Momo, Rainha e Princesas. Um desfile do artista plástico Gonzalo Fernandes. E ainda Elimar Santos e a Escola de Samba que irá homenageá-lo, Império da Tijuca. Programa Ana Maria Braga, nesta terça, 9h45 da noite. Eu já fui muito gordão. A gente não come direito, aquela confusão. Daí a minha mulher falou assim, não, você vai comer direito, você vai tomar In Natura. In Natura é um produto que é feito à base de fibras e cereais. Quer dizer, é uma alimentação saudável. Você toma In Natura, tudo vai funcionar direitinho. O teu intestino vai funcionar direitinho. Então você emagrece. Onde é que está o milagre? Não tem milagre. Você substitui o seu café da manhã com 2 colheres de In Natura. Daí você almoça normalmente. Na hora da janta, você substitui a sua janta com 2 colheres de natura no leite ou no suco. Aí você emagrece. Então ligue já. 011-242-2525. Vou repetir. 011-242-2525. Você vai comprar um In Natura, vai ganhar mais um e ainda vai ganhar 2 potes de um cremezinho que você vai passar aqui. É feito de sementes de uva com centelha asiática. Vai passar, vai ficar fininho. Vale a pena você ligar. Se não ligar, vai continuar gordão e vai dormir na casinha do cachorro, seu xarope. Super Tela. Ele foi deixado sozinho e vai cobrar caro por isso. Inimigos por Natureza. Filme inédito com Donald Sutherland. Super Tela. Hoje, 9h45 da noite. Seu carro merece uma boa revisão, afinal, ele te levou às férias e o carnaval está aí. Cuide bem dele. Car Service, serviços de primeiro mundo para o seu veículo. Alinhamento, balanceamento, regulagem de carburador, injeção eletrônica, pneus, rodas, escapamento. Faça aquela revisão e viaje tranquilo. Car Service, tecnologia aliada ao nosso profissionalismo. Car Service, QNG 33, Avenida Comercial Norte, Taguatinga, 354-7650.
Lojas Mariana, qualidade e pontualidade. Tapete decorado 2 por R$ 2,50 e Nilbra J Serrano R$ 69,00. Cortina em rendão e tergal 3 por R$ 2,60, 2 de R$ 19. Cortina sob medida, voal, com voal e bandô drapeado 3 de R$ 47. Lojas Mariana, super promoção de cortinas sob medida e persianas. Solicite orçamento pelos telefones. Lojas Mariana, Avenida Comercial Norte, QNE 6, QNE 27 e QNE 16, Taguatinga. Vamos, quem luta acredita que há sempre saída, que o sonho é real. Vamos, agora é o momento. Paulo Otávio, 20 anos construindo uma grande Brasília. Às 17h45, nós já estamos de volta porque nós temos muita coisa a mostrar ainda. Todas as nossas equipes acompanharam as chuvas que vêm castigando São Paulo durante todo o final de semana. Hoje nós já mostramos vários soterramentos, inclusive a morte de um bombeiro, que vamos apresentar agora o momento do sepultamento, grande emoção por ocasião do sepultamento desse bombeiro. Mas o final de semana inteiro foi de muita chuva e o final de semana foi de horror para muitos motoristas. O repórter Sérgio Frias acompanhou e o espaço é seu, Sérgio. Nós estamos agora no Vale do Anhangabaú, região central da cidade. O trânsito aqui sendo totalmente desviado. Veja que o trânsito está parado desde que vem lá da Zona Norte até chegar por aqui. Bom, por que isso está acontecendo? Que a chuva caiu fortemente aqui no centro da cidade também. O resultado está aqui à frente, olha. Esse túnel aqui que passa exatamente por baixo do vale está completamente tomado de água. Dá para mostrar lá dentro? Olha como é que tá lá. Daqui a gente dá para ver que tem o quê? Tem uns 2 ou 3 carros ali boiando. Olha quanto lixo aqui no chão. E a água, a gente já percebe que a água já baixou um pouco. Estava até aqui, ó, já baixou um pouco. E é uma água suja. Olha só. Que desespero deve dar nas pessoas que ficaram presas aqui dentro durante a chuva, vendo a água subir e não poder fazer absolutamente nada. Bom, nós já estamos do outro lado do túnel agora. Aqui também estava cheio, mas a água já desceu um pouco. E à medida que a gente vai andando, a gente já pode ver alguns carros ali na frente que ficaram aqui no meio da água. Molhou tudo? Nossa senhora, olha aqui. E aí, trabalhar, meu irmão. Mercadoria sua ali? Já era, nossa. Aí tudo é lama. Como é que foi? O trânsito parou ou não? Aqui de repente engavetou tudo, tentamos voltar, mas não deu, a água pegou de repente, subiu tudo. Foi até onde a água? A água foi até no meio dele. Até no meio do carro? Até no meio do carro, os outros estão banhando lá. Ó. Olha só isso. Acabou tudo, acabou o carro, né? Estofado, motor, prejuízo total aí. Olha aqui. Agora tem carro boiando lá ainda. Vamos chegar até lá. Ali a gente vê 2 veículos, um por cima do outro. Um por cima do outro aqui. Olha. E lá bem mais distante, a gente vê 2 veículos. Só vê o teto. Os vidros e o teto do lado de fora. Porque o resto tem boiando ali os carros. Aqueles 2 ali. Agora, como é que as pessoas saíram dali? Eu fiquei em cima do teto do carro para poder... esperar alguém ajudar a gente a sair. Olha só quantos carros estão aparecendo ali, quantos carros ainda estão submersos aqui sobre o Vale do Anhangabaú. Vocês têm carro aí? Estão com carro aí vocês? Qual é o carro do senhor? Já dá para ver, não? Vermelho. Hein? O Uno vermelho ali é de vocês. À medida que a água vai baixando, os carros vão aparecendo e os proprietários aqui, olha, as pessoas que estavam nos veículos vão aguardando aqui para poder se aproximar do carro e ver o que sobrou. Enquanto isso, enquanto a água vai descendo lentamente, as crianças que ficam aqui na Praça da Sé, no Vale do Anhangabaú, essas crianças de rua, aproveitam para brincar ali, ingenuamente, sem saber o risco que estão correndo de contrair uma doença nessa água suja. Olha só.
A água já baixou um pouco nesse ponto, a gente pode se aproximar. Como tem água aqui ainda. Olha o estrago. Olha só. Carro novo, hein? Novinho, novinho. Olha só, não sobrou nada. É sujeira, lixo, lama, água, barro para todo lado. Já parou de chover há mais de 2 horas. E a situação ainda é essa. A água demora muito para escoar. É prova de que o sistema de drenagem aqui não está funcionando. Os bueiros que estão aqui nas laterais, olha aqui, os ralos estão aqui, a saída aqui está entupida. Uma coisa é certa, quando começar a chover forte, paulistano agora tem que procurar evitar passar aqui no túnel do Vale do Anhangabaú, porque o resultado é esse que vocês estão vendo aí. Olha como é que o carro vem deslizando. Olha quanta água, parece uma piscina lá dentro. Prejuízo enorme e, por sorte, por muita sorte mesmo, não houve nenhuma vítima fatal aqui hoje. Sérgio Frias para o Cidade Alerta. Bem, eu gostaria de colocar, eu quero fazer um cálculo aqui. Quando eu vim embora para São Paulo, eu era moleque, vim estudar aqui, eu vim de Itapeva, eu devia ter uns 14, 15 anos de idade aproximadamente. Naquela ocasião, já existia, e então chamava-se Buraco do Ademar, essa passagem de nível sob a Avenida São João. Na gestão Erundina ele foi reformado e passou a chamar então Buraco da Erundina. Agora deve ser o Buraco do Pita. Bom, seja lá o buraco de quem quer que seja, esse problema existe há mais de 30 anos. Isso existe há mais de 30 anos em São Paulo. Toda vez que chove, você pode colocar uma equipe de repórteres ali, porque você sabe que você vai ter uma matéria naquele lugar. Todas as chefias de reportagem já mandam os repórteres para lá, porque sabem que não tem outra. Isso existe há 30 anos e não tem solução? Tem, claro. O Sérgio Frias mostrou. O que acontece? Não se limpa a cidade. Os bueiros entopem, então não dá vazão. Ali é uma baixada. Há um refluxo de água, inunda. Então isso é uma coisa previsível. Faz então com que o cidadão que tomou esse prejuízo, que teve seu carro perdido, cabe uma indenização, uma ação de ressarcimento, uma indenização contra a prefeitura, porque era perfeitamente previsível a época de chuva. Então eles têm responsabilidade pela má limpeza dos bueiros. Agora, aquelas crianças mergulhando, isso vale para toda a periferia, é quase certo uma leptospirose. Por quê? Porque os ratos que habitam, existem outros ratos por aí, fora do bueiro, né? Mas o bueiro tem muito rato. A urina do rato vem para a água. E aquilo é uma leptospirose, que é uma doença perigosa. Muito cuidado em águas de enchente, não é para mergulhar, nadar. É um espetáculo triste, no centro da capital de São Paulo. Na Zona Norte não é diferente. Na Zona Norte também, uma mulher morreu, 2 pessoas ficaram feridas no desabamento de uma casa por causa das chuvas também. Isso tudo acontecendo na capital de São Paulo. O repórter cinematográfico Paulo Gimignani acompanhou e o repórter Sérgio Frias, eles têm agora o espaço aberto. Nós estamos chegando agora à Vila Guapira, na zona norte de São Paulo. A chuva não para, vocês estão vendo aí muita lama, e a informação que nós temos é que houve um desabamento, uma casa caiu, 2 pessoas ficaram feridas e uma mulher morreu. Nós vamos descendo aqui, o local é mais à frente, bem perto ali do morro. As pessoas ficam por aqui, a Defesa Civil já está no local também. Olha o que sobrou da casa, que ela caiu e veio trazendo tudo. Olha o perigo, ela saiu dali, a casa estava ali, olha. E tem muitas outras casas aqui também com perigo de desabamento. Olha só aquela ali como é que fica, a terra vai saindo. Olha outras casas aí também, tudo área de risco. Vocês estão vendo o barranco como é que está molhado, como é que a terra fica fofa. É muito perigoso. A Defesa Civil tenta tirar as pessoas daqui, mas os moradores, principalmente os mais antigos, se recusam a deixar o local. Eles têm medo de sair daqui e depois não poderem voltar para as suas casas. A população, ela tem medo de ir para abrigo e não conseguir voltar para as suas casas. Então elas se negam em sair, apesar de todo o perigo. É uma situação complicada, as pessoas preferem conviver com o perigo, a deixar as suas casas. Afinal de contas, são pessoas pobres também, construíram com dificuldade. Mas vocês estão vendo aí, o risco é muito grande.
continua chovendo. Esse rapaz aí encontrou a mulher morta. Como é que foi que tudo aconteceu? Eu estava na minha casa e eu vi o pessoal olhando ali. Aí eu vim para aí. Quando eu cheguei, tava 2 rapazes ajudando a cavar, né? Aí eu fui ajudar eles a cavar também. Aí eu peguei, eu mais o Roberto ali. Aí a gente abriu um buraco bem fundo assim. Aí que a gente descobriu a cabeça dela. É uma senhora de idade? Como é? Não, ela é nova. Eu sou de uns 25 a 30 anos. Aí o Corpo Bombeiro chegou e tirou a gente. As pessoas ficam aí na rua e a informação que nós temos é que até agora a mulher não foi identificada ainda. O corpo dela está aí, olha, na calçada. Os bombeiros nos disseram que ela está sem nenhum documento. Eles ainda estão procurando no meio das coisas lá, dos pertences dessa mulher. Só o relógio ficou inteiro ali. Situação muito complicada e muito triste também. Sérgio Frias para o Cidade Alerta. E dizem que o índice pluviométrico desse ano não foi tão elevado como o de outros anos. Imagina se as chuvas continuarem. Quantas pessoas feridas, desabrigadas, pessoas mortas, até um elemento do Corpo de Bombeiro, um soldado do Corpo de Bombeiro acabou morrendo ao tentar salvar algumas pessoas. Tudo isso com poucos dias, relativamente poucos dias de chuva. Imagina se essas chuvas continuarem. E daqui a pouco nós vamos sobrevoar as regiões mais prejudicadas pela chuva aqui em São Paulo. Bairros inteiros que ficaram sob as águas, submersos. Mas antes disso, eu gostaria de chamar a sua atenção. Você tem uma grande chance hoje. Uma grande chance de sair com tudo isso daqui. Dá só uma olhada. São 10 mil reais, tudo isso aqui em barras de ouro que você pode transformar imediatamente em reais. Daqui, ou então você guarda, faça sua poupança com ele. Não é? O ouro também é um bom investimento. Então você concorre a 10 mil reais em barras de ouro no programa de hoje. E basta você me responder o seguinte. Você acha que essa seleçãozinha do Zagallo, que deu esse vexame lá nos Estados Unidos, tem condições de trazer o pentacampeonato para o Brasil? Se você acha que sim, 0900 102 102. Se você acha que não, 0900 102 103. Além dos 10 mil reais que eu estarei sorteando hoje, você concorre a um gol na próxima quarta-feira. Este gol mil aí, na próxima quarta-feira. Com o mesmo telefonema ainda, na quinta-feira, o grande carro executivo, o Tempra 4 portas. Então você tem 2 carros e mais 10 mil reais no programa de hoje com um só telefonema. 0900 102 102 se for sim, 0900 102 103 se for não. E atenção, daqui a pouco, como nós dissemos, nós vamos sobrevoar as regiões mais prejudicadas pelas chuvas em São Paulo. Bairros inteiros ficaram submersos. Fiquem com as primeiras imagens e eu volto já já. Só caminhões conseguem ultrapassar essa área aqui. No sentido do centro, no sentido da Lapa, no sentido da Zona Oeste de São Paulo. Veja só como está esse trecho da Marginal Tietê, a chamada pista expressa. Aí uma faixa, agora aí já limpa. O problema é passar ali por baixo da ponte. Ali eles têm que enfrentar mais outro trecho de área inundada. Nesta quarta, especial sertanejo, Marcelo Costa traz o melhor da nossa música. Sérgio Reis, Milionário e José Rico, só pra contrariar, Roberto Leal, Alcione, Jean e Giovanni. Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Quem errar o passo perde a vez. Especial sertanejo, nesta quarta, 9h45 da noite. Muito bem, falando agora de NutriShark Cartilagem, sucesso absoluto de vendas. Nosso produto é riquíssimo em cálcio e vai reestruturar toda a sua parte óssea. Aproveite a nossa promoção de hoje. Na compra de 2 frascos, só 2 parcelas de R$ 39,90 com os prazos esticados. Se você for uma das 100 primeiras pessoas, mais 2 frascos, 200 cápsulas, 2 loções relaxantes refrescantes para as dores nas pernas e nas juntas, uma necessaire, um porta-cápsulas e um presente surpresa. Ligue já e compre aí na sua casa NutriShark. 011 São Paulo 242 2525. Olha o Papatudo aí, gente! Chegou o Papatudo do Brasil, da folia. No único título, 3 Papatudo pra marcar. Pra você marcar! Carros pra você desfilar nas avenidas do Brasil. Guardou vapor! Prêmios em reais são 600 mil. Papatudo Brasil!
compre e pule de alegria nesse carnaval. Neguinho da Beija-Flor, Elimar Santos, Império da Tijuca. E ainda, em primeira mão, a fantasia que Ana Maria vai usar na avenida. Programa Ana Maria Braga, nesta terça, 9h45 da noite. As ruas e avenidas de Brasília ficam muito mais bem cuidadas com a sua participação. Mas você não precisa sair por aí limpando, consertando, sinalizando. O seu jeito de participar é pagando o IPVA. É com ele que você faz as melhorias aparecerem. Pague o IPVA em dia. IPVA. Secretaria de Fazenda e Planejamento. Governo Democrático e Popular. Brasília está ficando legal. Empregadas e patroas que não sabem seus cálculos trabalhistas? Disque Contábil. Operário, comerciário, escriturário. Quer saber quanto valem seus direitos? 900-9999. Cálculo de impostos atrasados, atualizados? Disque Contábil. Dívidas de 1940 para cá, com atualização monetária e juros? 900-9999. Você diz que rapidinho tem seu cálculo com atualização monetária e juros. Disque Contábil. 900-9999. Ômega Super Troca. Atendimento o melhor. Qualidade a melhor. Prazo sem comparação. Preço, só um exemplo. Troca de óleo Gol, Voyage, Santana, Paraty, linha Volkswagen, 11,70. Cheque 45 ou 30 e 60 dias sem juros. Ômega Super Troca. Linha completa de óleo e filtros para veículos nacionais e importados. Ômega Super Troca. Guará, Taguatinga e Ceilândia. E às 18h01, nós já estamos de volta com toda a rapidez do mundo para mostrarmos a vocês o maior número de reportagens possível, porque as nossas equipes estão chegando, correndo com muita coisa a ser apresentada ainda. Mas continuamos falando sobre as chuvas. A chuva provocou um transtorno enorme na Grande São Paulo. Na zona norte da capital, por exemplo, moradores também levaram um susto tremendo com os estragos provocados pela água. E isso aconteceu hoje pela manhã. Silvana Silva, o espaço está aberto para você. A bordo do helicóptero da Rede Record de Televisão, nós sobrevoamos agora a zona norte de São Paulo. 11 horas e a chuva que parecia ter dado uma trégua recomeça. E nós estamos indo em direção, aí já sobrevoando a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, onde chegou a redação do Cidade Alerta a informação de que uma pedra teria rolado e caído sobre a pista. Na altura do 13.000 é que teria acontecido esse desmoronamento, essa pedra teria rolado. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, nem se há vítimas ou bombeiros pelo local. E a chuva aqui apertando. A gente já percebe, sim, aqui pela pista, barro. É sinal de que nós já estamos nos aproximando do local. Olha a pista aí, completamente tomada pela lama, e a gente já consegue observar a pedra. Veja só, ela não chegou a atingir o leito da pista, não. Mas veja o tamanho daquela pedra e a tragédia que ela poderia provocar. Veja que é uma pedra bastante grande e o perigo, o risco para as casas vizinhas. Elas que ficaram agora bem junto à área que desmoronou. A gente percebe as pessoas ali do lado de fora e, naturalmente, com o reinício da chuva, a preocupação aumenta, principalmente para os moradores dessas duas casas ali. Mas se a chuva castiga a zona norte de São Paulo, no município de Franco da Rocha, a situação não é melhor. E é para lá que nós nos dirigimos agora. Mas no caminho de Franco da Rocha, a gente já encontra problemas aqui mesmo em Francisco Morato. Veja só, o campo de futebol completamente alagado, mas maior problema, olha a pista como ficou. Até caminhões acabaram ilhados. Veja, 2 caminhões ali parados. Tentaram passar por esse trecho alagado da pista e acabaram ficando. Se nem caminhões passam por aqui, imagine então carros pequenos. O jeito é fazer como esse cidadão, parar no acostamento, esperar a água baixar ou então procurar um outro caminho, porque por aqui não vai dar para passar. Agora sim, nós sobrevoamos o centro de Franco da Rocha e veja só no que se transformou o centro.
um verdadeiro lago. Alguns caminhões ainda passam, olha só, esse conseguiu passar, mas um carro ficou parado do lado de lá, olha só, bem no meio, o carro acabou parado. Mas esse alagamento nessa área aqui acabou provocando congestionamento. A gente percebe, olha só, alguns se arriscam a passar, mas veja só, essa passagem é tão vagarosa que acaba complicando o trânsito na avenida que dá acesso aqui ao centro. A gente vê um outro campo de futebol ali ao lado também, completamente inundado. Veja só, isso porque a água já baixou um pouco aqui no centro de Franco da Rocha. Ela já esteve mais alta, já criou maiores problemas. E Franco da Rocha é vítima desses problemas por uma razão muito simples. Ela é cortada por um córrego que já não suporta mais o volume de águas que recebe quando chove, principalmente nessa época do ano, que é a época aí mais chuvosa. Veja só a quantidade de pessoas ali reunidas. Tem gente que parece que está vindo no caminhão ali. Olha só, as pessoas pegando carona no caminhão para passar pela área alagada. Quando dá sorte de chegar e ter um caminhão por perto aí para dar carona, como é o caso, tudo bem, ó, o pessoal descendo ali, quer dizer, se livrou da parte alagada, conseguiu uma carona e passou pelo trecho inundado. A gente sempre fala na questão do lixo, veja só, olha só o lixo onde parou. Isso foi o que parou aqui fora, o que já foi carregado. Quer dizer, aquele lixo que a população às vezes joga em local inadequado, deixa em local inadequado, quando chega numa época como essa, acaba voltando para as próprias casas, para desespero até de pessoas que não tem nada a ver com isso. Em algumas áreas as comportas parecem pessoas acabam ilhadas, não podem trabalhar, outras não podem sequer sair de casa. Em alguns trechos, a gente não consegue nem diferenciar o que é o córrego e o que é a avenida. Tudo parece uma coisa só. E o nosso helicóptero Águia Dourada continua sobrevoando São Paulo. Daqui a pouquinho nós vamos chamar de novo a Silvana Silva de outros pontos da cidade de São Paulo, que viveu está vivendo ainda um verdadeiro dia de cão. São alagamentos, soterramentos, mortes, quilômetros de congestionamentos, enfim, a cidade de São Paulo vive realmente um dia de cão. E a repórter Silvana Silva fez um sobrevoo pela cidade, fazendo um panorama geral da situação. Eu volto com você diretamente do helicóptero, Silvana. O espaço está aberto para você novamente, pode prosseguir. E aqui no Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, olha só, os moradores revivem o drama de todo o verão. Essa imagem já é conhecida de muita gente, gente que acompanha o drama dessa população que mora aqui bem ao lado da rodovia dos trabalhadores e também do rio Tietê. E quanto mais próximas as casas do rio, maior o drama dos moradores. Em alguns casos, a impressão que a gente tem olhando daqui de cima é que as casas foram construídas no próprio leito do rio, como a gente observa aí. Difícil saber se o rio está do lado direito ou do lado esquerdo. Na verdade, o rio é do lado esquerdo, mas toda essa área aqui deveria, se fosse respeitada a natureza do rio, deveria ser preservada, justamente para permitir, nessa época de cheias, que ele pudesse tomar as margens. Só que como as áreas foram invadidas, essa área toda aqui em torno do rio foram ocupadas, o que acontece é isso. O rio continua a subir, mas as casas acabam invadidas. E a chuva desta segunda-feira de manhã acabou atrapalhando também a vida dos motoristas que seguiam em direção a São Paulo pela rodovia dos trabalhadores. Veja só o congestionamento, mas aqui o congestionamento é por causa do desvio que a Polícia Rodoviária foi obrigada a fazer pelo acesso ao aeroporto de Cumbica, o aeroporto internacional de Guarulhos, que fica em Cumbica. Veja só, e os carros sendo desviados já para o acesso. Isso porque a Marginal Tietê acabou tendo um dos seus trechos inundados ali junto à Aricanduva, a ponte do Aricanduva, e o tráfego ali era impossível. Com isso, a chegada pela Trabalhadores também era muito difícil. A única saída para a Polícia Rodoviária, então, foi fazer esse desvio que vocês estão vendo aí. Veja a quantidade de carros e principalmente caminhões que tiveram aí, foram obrigados a seguir pelo caminho indicado pela Polícia Rodoviária. Isso para evitar maiores transtornos lá na chegada da Marginal, pela própria rodovia dos trabalhadores. E a gente vai seguindo aqui pela Trabalhadores e vendo aí a extensão do congestionamento que se formou nesta manhã em função do alagamento lá na área
da ponte do Aricanduva. O Aricanduva mais uma vez transbordou, parou a marginal Tietê e o resultado é esse que a gente observa aqui. Um congestionamento enorme, caminhões aí tentando desviar, tentando sair da estrada, já que é muito lento o tráfego. Aí veja só, os carros andam, mas andam muito pouco e significa horas e horas a mais aí no trajeto que esses motoristas, principalmente caminhoneiros, deveriam cumprir nesta segunda-feira. E aí acabaram parados, ilhados aqui na marginal do Tietê. Aqui, olha, já sendo feito um desvio para que as pessoas não se aproximem, provavelmente mais adiante já esteja alagada a pista aqui também. Aqui já não há mais acesso para os carros, eles estão sendo desviados. O pessoal da CET aí, após, veja debaixo da ponte ali, quase que a pista se confunde com o rio. Nesse horário, nessa área, o trânsito não se complica tanto, mas no final da tarde, uma pista a menos nesse trecho aqui da marginal faz muita diferença. Sobre o viaduto, o problema não é grande, mas veja só, na ultrapassagem só caminhões conseguem ultrapassar essa área aqui. No sentido do centro, no sentido da Lapa, no sentido da Zona Oeste de São Paulo, veja só como está esse trecho da marginal Tietê, a chamada pista expressa. Aí uma faixa, agora aí já limpa, o problema é passar ali por baixo da ponte. Ali eles têm que enfrentar mais outro trecho de área inundada. Isso porque a água já baixou um pouquinho, mas já essa situação aqui já esteve muito pior. O que justifica todo o congestionamento que nós vimos lá para trás. Veja só, outro trecho de inundação, outro trecho de pista alagada, o que faz com que os carros possam circular apenas pela pista local, a pista mais à direita. E o rio bastante cheio aí, como vocês podem observar. O motorista tem dificuldades para entrar na pista local. Depois ele até trafega com uma certa tranquilidade. Veja no sentido oposto, o trânsito complicado ali, uma área inundada. Parque do Piqueri, nós estamos ao lado do Parque do Piqueri e veja que aqui não é apenas a pista expressa não, as duas pistas, tanto a local quanto a expressa aí enfrentam um pedaço, tem um trecho aí de alagamento. É esse o quadro que a gente observa, congestionamento provocado pelas áreas inundadas aqui na marginal Tietê. Ah, não, eu não acredito, eu recebi uma informação que tem algum gênio de plantão, chamado gênio do caos, que está querendo atribuir à população a responsabilidade pelas enchentes de ontem, do final de semana e de hoje. Alegando que a população está colocando os sacos com lixo na calçada e com a chuva eles entopem os bueiros. Agora, eles estão colocando na calçada como toda a vida colocaram. Todo mundo coloca na calçada, vai colocar onde? Ocorre que a coleta do lixo está sendo feita precariamente. Dizem que porque não recebem, não interessa o motivo. O fato é que não estão recolhendo como faziam anteriormente. Então estão acumulando aqueles sacos pretos de lixo. É comum você passar em todas as ruas, tem aquilo lá. Então a responsabilidade não é da população. O que o gênio de plantão quer que faça? Pega o saco de lixo e deixa dentro da sala de visita? A responsabilidade é da prefeitura recolher o lixo. É claro que ele tem que pôr na calçada. Vai pôr aonde? Dentro da sala? Ah, não, para, chega. Não, tem excesso de gênio de plantão dando palpite nessa hora. O problema é solucionar. Aliás, nós vamos ver agora, nós estamos com o link, vamos ver ao vivo como é que está lá o nosso link ao vivo aí. Imagens já agora ao vivo da marginal, na altura da Aricanduva, né? Aricanduva, olha lá, a imagem já está aí, o rio baixou um pouco, aí está o rio Tietê já um pouco mais baixo, já não está transbordando. Aparentemente o trânsito está normal a esta altura, nós já estamos às 18 horas e 13 minutos, ainda não entrou o rush mesmo, mas o rio por enquanto está se comportando bem, a chuva já diminuiu bastante, alguns pontos nas cabeceiras, muitas vezes dos rios, a chuva fica mais forte e pode provocar nova enchente, mas nesse momento, ao vivo, o Cidade Alerta mostrando a marginal sentido Penha e o sentido Lapa, ambos os sentidos fluindo por enquanto normalmente, a gente espera que continue assim. E atenção, daqui a pouquinho nós vamos mostrar as emoções do enterro do bombeiro que morreu salvando vidas
num desabamento ocorrido aqui em São Paulo. Mas antes disso, quero chamar a sua atenção uma vez mais. Eu quero ter a grande oportunidade, a felicidade mesmo, de entregar a vocês tudo isso aqui. 10 mil reais, barras de ouro, que você converte imediatamente em dinheiro. São 10 mil reais em barras de ouro. Olha que coisa bonita aqui no estúdio, tá vendo? Lindo isso aqui. Então, são 10 mil reais no programa de hoje. 0900 102 102, se você acha que a seleçãozinha do Zagallo vai dar conta do recado e vai conseguir trazer o pentacampeonato para o Brasil. 0900 102 103, se você acha que a seleção está com nada, precisa mudar tudo e não vai dar para ser pentacampeão. Então você liga, os dois telefones estão aí, você ganha esses 10 mil reais hoje. Na quarta-feira, nós vamos sortear na quarta-feira este Gol. O Gol, na quarta-feira, é tanto carro, é tanto prêmio, que na quarta-feira é o Gol. Mas na quinta-feira, nós temos o outro sorteio. Oh, ele já está aqui, olha aqui, já colocaram. É aqui, ó, eu vou vir aqui. Olha ele aqui. Esse Tempra luxo, 4 portas, carro executivo. Nossa, olha o estofamento, é brincadeira. Ainda está com o plástico aqui. Quando você vier buscar seu carro, você não vai sujar, porque está todo cheio de plástico porque você vem aí nas enchentes, pisando no barro. Não, você vai poder sentar aqui no plástico, no seu Tempra, na quinta-feira. Quinta-feira eu sorteio o Tempra, tá? Quarta-feira o Gol 1000 e hoje os 10 mil reais que estão aqui sobre a minha bancada. E você poderá ganhar ligando e dando a resposta à nossa questão. Será que o Brasil vai ser pentacampeão? 0900 102 102 se for sim. 0900 102 103 se for não. Vamos em frente. Atenção. Bombeiros retiram um corpo que boiava no Rio Tietê, aqui em São Paulo. Ulisses Rocha, espaço aberto para você. É isso mesmo, João Leite Neto, nós estamos na marginal do Rio Tietê, que, como você observa, inclusive está com seu leito bastante elevado, isso por conta da chuva. Mas a informação que nós temos é de que um corpo de um homem acaba de ser encontrado boiando nas águas do rio. Trata-se de um corpo de homem que foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros e a gente está seguindo para lá justamente para tentar saber alguma informação, se se trata de um afogamento, um crime ou algo parecido. Enquanto a gente vai chegando aqui, a gente observa inclusive, ali está o corpo da pessoa que foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros. 2 viaturas vieram atender a essa ocorrência e a gente não sabe exatamente quem se trata. Vou conversar aqui com o Tenente Humberto. Com licença, Tenente. Por gentileza, como é que os senhores localizaram esse corpo aqui? Viatura do policiamento viu esse corpo boiando no rio Tamanduateí, próximo à estação Armênia do metrô, começou a acompanhar o corpo e acionou o Corpo de Bombeiros para a nossa central. O que a gente pode observar é que se trata de um homem branco, aproximadamente uns 40 anos, né, Tenente? Sexo masculino, entre 40 e 50 anos de idade. Justamente por aí. O corpo está bem deformado porque já faz alguns dias, dá para se perceber o avançado estágio já, né, de afogamento. Ok, a gente inclusive repara que ali no bolso do paletó, uma jaqueta, não dá para identificar corretamente, mas há documentos e não se sabe exatamente quem é porque os homens do Corpo de Bombeiros não verificaram a documentação, porque isso obviamente cabe aos policiais da perícia. Agora, Tenente, dá para suspeitar se se trata de um caso de homicídio, um afogamento, enfim? O Corpo de Bombeiros se depara sempre com vários encontros de cadáver em rio, é uma coisa comum. E o que mais acontece é acidente, enchente, pessoa que está embriagada, que numa situação de inundação ela acaba se deixando levar pelas águas, né? Sofre afogamento. Tem também um problema de desova, um homicídio. E ainda problemas relacionados, geralmente vai ser enchente, né? Está aí, portanto, João Leite Neto, nós acompanhamos este flagrante da cidade grande. Como nós vimos, nos deparamos com um caso de uma pessoa encontrada morta nas águas do Rio Tietê. Ulisses Rocha, para o Cidade Alerta. Mas disse bem o bombeiro, pode perfeitamente ser uma pessoa que tenha tomado alguma coisa a mais, em enxurrada tenha levado. Pode ser mais uma causa das enchentes em São Paulo, pode ser alguém com dificuldade locomotora, alguém com deficiência física que não consegue se manter em pé numa enxurrada forte. Tudo isso pode acontecer, nós vamos aguardar o esclarecimento deste corpo aí. E atenção, muita emoção mesmo no enterro do bombeiro que sacrificou a própria vida para salvar outras pessoas. Fica aqui
a nossa homenagem do Cidade Alerta a esse homem que morreu cumprindo o seu dever. Ulisses Rocha, o espaço está aberto para você. E aqui o local onde está sendo velado o corpo do cabo José Antônio Garcia. A gente repara muitas pessoas prestando aqui suas últimas homenagens. Uma emoção muito grande toma conta de todos que estão aqui presentes, numa espécie de não aceitação do que aconteceu com o cabo, que morre tragicamente cumprindo o dever, o exercício do trabalho, dedicou sua vida para salvar a de outras pessoas, e o que nunca se espera, mas sabe que pode acontecer, acabou ocorrendo. E aí a gente presencia momentos de muita emoção, muita tristeza, momentos verdadeiramente dramáticos aqui no cemitério do Araçá, na zona oeste da capital. A senhora conhecia o cabo Garcia? Sim. Trabalhou com ele há muito tempo? Trabalhei. Como ele era como profissional? Como profissional, a melhor pessoa que você poderia imaginar. Muito autêntico, muito profissional, muito prestativo no serviço. Como é que a senhora vê essa situação que acontece com ele durante o trabalho? Não tenho o que dizer. A senhora também é do Corpo de Bombeiros, né? Do quartel dele. Como é que a senhora se sente? É arrasada, é um amigo que se foi, né? É difícil. Principalmente sabendo que o mesmo pode acontecer com a senhora também. Com todos nós. É a nossa função, né? Salvar vidas. Como é que a senhora sente isso? Entregar a própria vida para salvar a de outras pessoas? É vocação, né? Vocação divina, é isso. Nós somos diferentes. Quando isso acontece, dói? Dói. Dói muito. Fogo! Preparar! Carregar! Apontar! Fogo! Preparar! Carregar! Apontar! Fogo! Ombro! Arma! Está aí, portanto, dada a salva de 21 tiros, que só é prestada a policiais que morrem no exercício do dever. E aí vai o caixão agora sendo colocado no mausoléu da Polícia Militar. Fará companhia aos muitos heróis que estão aqui sepultados. Coronel, um policial perde a vida tentando salvar a vida de outra pessoa. Que análise o senhor faz dessa situação? Ora, nós enterramos mais um herói. Aliás, a Polícia Militar é a organização que mais enterra heróis. Esses homens e mulheres que dão a vida para proteger a comunidade. Por isso, o que eles precisam, esses homens e mulheres, é muito carinho, mas muito carinho mesmo na sociedade, para poder ter força de desenvolver essa vocação maravilhosa de salvar e proteger. E a família fica numa situação em que nada pode fazer. O marido foi um herói, mas ninguém se conforma com a morte, né, Coronel? Por mais que a gente procure transmitir carinho para a família, por mais que a gente tente amparar a família, por mais que a gente dê compensações materiais, eles perderam o pai, eles perderam ela perdeu o esposo, e isso não tem compensação nenhuma.